Olá, pessoas, bem-vindo ao Insta. Vamos hoje para mais um podcast. Hoje nós vamos falar dessa era de Aquário. Estamos falando, comecei com esse papo com vocês desde quinta passada, lá no meu canal do YouTube, doutora Simone Oncala, e trouxe o tema 2022, o que deve acontecer na sua vida. É um ano de grande transformação, tudo porque nós passamos, assim como também por essa questão da era de Aquário, né? Parece que vai ser anos de transformação, de crescimento. E o que eu sempre achei muito legal é que o homem sempre olhou para o céu. Ele sempre se guiou pelas estrelas, a estrela de Davi, a estrela de Natal, faziam plantações e colheitas conforme eram as estações, as estrelas, e a lua também sempre está na nossa vida. Muitos diziam que loucos na lua cheia ficavam mais alvoroçados. Mulheres grávidas não contavam 9 meses, contavam 9 luas. E muitas relatam que sentem transformações à medida que as luas mudam durante a gravidez. A influência das marés. O homem quis ir para o espaço. O homem quis mergulhar nisso tudo. E à medida que nós sabemos que o nosso cognitivo, o nosso emocional, a nossa relação com o social, tudo interfere na nossa psique. O nosso planeta Terra também. E será que não podemos expandir isso para mais longe? E eles trazem assim, que Plutão vai vir em 2023 e trazer transformações. Entraremos na era de Aquário. Isso permanecerá por uns 20 anos. A última vez que Plutão esteve assim transitando de uma forma parecida foi no final do século XVIII. E muitos acontecimentos na história aconteceram. Ocorreram várias revoluções no passado. Então teve a Revolução Francesa, que trazia o quê? Liberdade, igualdade, fraternidade. Caíram dogmas religiosos, surgiram filósofos, a ciência deu um salto, teve a queda da monarquia e do clero. E todas, o que será que Plutão vem quebrar nesses sistemas engessados que estamos agora e precisamos de mudança? Novos paradigmas, mas não só para quebrar, mas também para reconstruir. Então precisamos estar atentos e nos preparar, porque tudo será muito veloz. E quais serão esses avanços? Então hoje a minha convidada é Drica Carmona. Ela é astróloga e é uma grande estudiosa em filosofia também. E eu vou chamá-la aqui para nós batermos um papo. Deixa eu achá-la, que eu vi que ela entrou. Olha, muita gente entrando. Boa noite para todo mundo. Que bom vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu chamar. Hoje eu achei direitinho. Estou aprendendo, gente. Eu estou mais tarimbada em YouTube. No Insta, aprendendo. Mas eu acho que agora ela vai entrar. Vamos aguardar. Hello. Oi, tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem, Simone? Tô ouvindo bem, sim. Legal. Deixa eu também mexer aqui, que às vezes eu abaixo para não dar interferência, sempre eu preciso verificar. Isso, e eu e a Drica já batemos altos papos nisso, né? Porque eu sempre trago aquelas... né? Então, Drica, eu queria que você trouxesse um pouco
né, o que é essa era de Aquário, esse ano de transformação. Eu acho que até essa questão da Covid, ela deu uma sacudida, tomara, muitos, né, quem leu, leu, quem não leu, vai fazer o quê? Passou, né? E nós começamos a ter um sentimento de unificação mundial com as comunidades, né? Nós passamos por um problema mundial. E eu acho que isso mexeu muito e fez a gente ressignificar valores, tudo. E talvez isso tenha sido, né, uma preparação também. E, né, fiquei sabendo dessa questão aí do Plutão, que, né, em 2023 vai entrar e que ele trouxe todas essas transformações quando ele veio numa outra vez, e que 2022 é um ano da gente começar a se preparar para esse novo. Então, eu queria que você trouxesse, explicasse, né, essa influência de Plutão, o que significa essa era de Aquário, os novos avanços. Então, vamos lá. Tá, Boa noite, querida. Lá. Agora a palavra é sua. Meu amor, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Adoro, eu estou vendo um monte de gente legal aí entrando, gente que eu amo. Simone, a primeira coisa que a gente acho que tem que explicar é sobre o que é uma era, né? Que as pessoas elas não entendem muito o que é uma era. Assim como a Terra tem movimento de rotação, de translação, ela tem um outro movimento que se chama precessão dos equinócios, ok? Então imagina que a Terra ela não gira retinha, ela gira inclinada, tá? Ela tem uma inclinação de mais ou menos 23 graus, um pouquinho mais de 23 graus de inclinação. Então imagina quando a gente roda um peão e que ele sai do eixo, começa a sair do eixo e forma no topo dele, tá? Então imagina que a gente tem um movimento de rotação de um dia, um movimento de translação de um ano e um movimento de precessão de equinócios, pasme, mais ou menos 26 mil anos, ok? Uau. Então, imagina que se a gente dividir esses 26 mil anos em 12 pedaços, que são os 12 signos, a gente vai ter aí mais ou menos, tá? 2.160 anos. E esse é o tempo de uma era, tá? Então, se a gente tem aí o início da história mais, vamos colocar aí mais escrita, ou que a gente tem de conhecimento da humanidade, a gente está falando aí de 10 mil anos, tá? 10, 12 mil anos. Então, a gente marca aí que a gente começou a contar essas eras ali para Leão. O interessante é que se o zodíaco ele gira de Áries a Peixes, o movimento de precessão de equinócio, ele gira ao contrário. Então, a gente começou a contar ali em Leão, né? Aí ele passa para o próximo signo anterior, Câncer. E depois Gêmeos, Touros, Áries, Peixes e agora Aquário. Tá? Então, quando a gente estuda isso na história da humanidade, a gente consegue identificar a cada 2 mil anos aí a energia desse signo, porque signos são energias, ok? São arquétipos. Tá? Signo significa símbolo. Então, a gente está falando de uma simbologia sobre a natureza humana. É um paralelo que se faz. Tá? Não existe nenhuma comprovação de que existe uma causa, um efeito causal entre o movimento dos astros e a nossa vida. Tá? Lógico que a gente tem uma interferência do Sol, que a gente tem interferência da Lua, que são os astros que estão mais próximos de nós. Tá? Inclusive, essa inclinação da Terra é dada pelo efeito gravitacional de Sol e Lua. Tá? Então, assim, agora, a gente falar de efeito causal, por exemplo, de Plutão, a gente já não pode mais falar. Não comprovado. Tá? Então, a gente está aqui falando de uma simbologia. Só que o zodíaco, ele tem uma, digamos assim, uma lógica, ok? Muito clara de evolução. Então, quando a gente trabalha uma pessoa, por exemplo, que vai de Áries a Peixes, né? Eu posso olhar esse zodíaco dela de várias maneiras, mas Áries é a separação, é o ego. É o eu separado do todo. É o momento que eu fui separado da minha mãe, respirei pela primeira vez, eu estou em Áries. Por isso que a gente fala que Áries é o signo da criança, tá? E a partir daí é Peixes, que seria, digamos, a iluminação, ou o morrer, ou se juntar de novo ao todo. Tudo bem?
Então, a gente está falando aqui que as eras viram ao contrário. Então, a gente está indo de peixes para aquário. Quando o zodíaco de uma pessoa gira de aquário para peixes. Como que funciona isso, né? Então, o zodíaco... E aquele peixes, Drica, eu andei vendo que ele tem uma coisa um pouco mais... né, aí eles trazem outros planetas, Mercúrio, tudo, tem uma coisa um pouco mais condensada, né? E agora, essa outra combinação parece que é uma coisa de quebrar esse gesso e trazer coisas novas. Porque na verdade, assim, peixes é um signo de água e ele é regido na astrologia clássica por Júpiter, ok? Na astrologia moderna por Netuno, tá? Netuno é o cara que fala sobre a psique, né? A psicologia, sim, inclusive, é o tridente do Netuno, tá? Mas ele, sim, fala, também é Júpiter. E Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele é o gasosão do zodíaco. Ele é o grandão do zodíaco. Ele é Zeus na mitologia, ok? Então ele é o grandão, ele é o todo-poderoso. Acontece que Júpiter, ele não anda sozinho no céu. Então quando a gente fala de astrologia, a gente está falando que a gente até Marte, né? Marte tem 2 anos de órbita em torno do Sol, 2 anos e pouquinho. Júpiter já tem 12 anos de órbita. E Saturno tem 27, quase 28 anos de órbita. Tá? Depois Urano, que é o próximo, tem 84 anos de órbita. Então a gente está falando que a gente tem aí no sistema solar 2 planetas que ficam isoladores ali no meio. Tá? Então, entendi, na astrologia, as coisas funcionam em par. E Júpiter e Saturno fazem um par. Então, Peixes é regido na astrologia clássica por Júpiter. E Aquário é regido na astrologia clássica por Saturno. Então, a gente está falando de uma transição de Júpiter para Saturno. Vamos entender o que são esses 2 planetas. Tá? Então, enquanto Peixes é o gasosão, ele é o água, que é o do sentir, o do religare. Ok? Aqui a gente está falando de religare. Tá? De eu me ligar a Deus, de eu me ligar ao todo. Tá? Em Aquário, quando a gente fala de Saturno, né, inclusive Júpiter, eu querer alcançar o reino dos deuses. Tá? E essa era de Peixes começa com Cristo, que veio aqui falar um monte de coisa legal pra gente, e aí pegaram tudo, deturparam e usaram isso para o ego. E veja, quando a gente fala de ego, ele está presente em todos os planetas, porque eu não tenho a luz de Júpiter, eu não olho para a luz de Júpiter se eu não tiver a luz do Sol. Júpiter não emana luz, certo? Então, o Sol, que é o ego, que é o regente de Leão, né, que é o primeiro signo, o segundo signo do ego, ele é importantíssimo para qualquer análise. E a gente, o ano passado, a regência foi do Sol. Tá? Então a gente vê os egos começarem a gritar. Né? Exatamente. Tá? Que foi o que aconteceu. E Júpiter é a expansão. Então a gente está vendo, o que a gente viu na Era de Peixes, né? As religiões muito fortes, né? Sendo usadas, guerras santas, né? E quando você está no final dessa era, e veja, cada era ela tem ciclos e microciclos. Então são 4 ciclos dentro da era. Né? É o início, né? A transição do ciclo antigo para o ciclo novo. Aí você tem uma solidificação aí e depois mais 500 anos para passar para a próxima era. Tá? E que era, quando que passou para a próxima era? A quebra da ideia de Deus. Ok? Que a gente vê lá no início da ciência. 1500, 1600. Então, nessa época, você vê, por exemplo, Baruch Spinoza falar sobre Deus como a natureza. Tá? Ou Descartes, né? Falar sobre penso, logo existo. E aí a gente já está começando a transitar para uma nova era. Entenda que Aquário é um signo mental, ele é um signo de ar. Então o tema da próxima era é mente. É conhecimento. Então aquele símbolo aquariano do homem com uma ânfora, né? Não é um aquário, gente, é uma ânfora, né? E a ânfora carregava líquidos antigamente, né? Você carregava líquidos com ânforas, em ânforas. Sim. Então, esse despejar da água, né? Do líquido da ânfora, do símbolo aquariano, é o conhecimento. Ok? Então, a gente tem que entender também que a regência de Saturno, ela fala sobre realidade, ok? Saturno é o signo da realidade, é o signo da responsabilidade.
e ele é o signo do tempo, tá? Ele é o planeta do tempo. Saturno, na mitologia grega, era Cronos. Ok? Tudo bem? E sempre tudo usando os astros e o nome dos astros como referência. Né? E o quanto tanto a história, né, como ciência, a história com H maiúsculo, né, como também essas eras, elas são cíclicas, né? Elas voltam para fazer um resgate e para refazer, assim como a história também é cíclica. Sim. Na astrologia tudo é cíclico, inclusive o movimento dos astros, né? Aí que se caiu nessa, na minha opinião, ok? Falácia de previsão. Eu não gosto de previsão, tá? Então, quando você descobre que as coisas são cíclicas, você consegue prever. Talvez sim, talvez não. Fica aí o questionamento. Eu não enxergo assim, ok? Mas o que a gente pode ver é uma lógica muito forte, tá? Da rotação desses planetas. Eu sou uma aquariana, eu trabalho com lógica, então para mim é muito difícil trabalhar, inclusive, com esoterismo, tá? A astrologia dentro da lógica, ela é linda, né? E explica muita coisa, de fato. Então, assim, veja, uma das palavras de Júpiter é liberdade. Tá? E hoje você vê nesse final de era, as pessoas querendo liberdade, 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 só que tem o contraponto em Saturno. E que agora não vai deixar barato. Você vê, o homem, ele subjugou a natureza, subjugou os seus irmãos, né? Ele não tinha uma noção de que somos todos um. Então, não tinham essa noção de que somos todos um. Não. E é interessante, quando você traz isso, o quanto que nós ficamos fragmentados por anos, né? Como se quem estivesse na Europa, na África, na Austrália, né? Não fizesse, assim, as pessoas não tinham sentimento de pertença, de comunidade. Exatamente. Inclusive, a coisa mais comum, a gente fala muito da escravidão dos negros, né? Mas durante a história inteira se escravizou. Eles escravizavam a tribo do lado, escravizavam o povo do lado. Veja, eu tenho valor, o outro não tem. O outro eu posso subjugar. Então, assim, sempre a ideia, e veja, até quando a gente lê um filósofo que eu recomendo fortíssimo aqui, que é um filósofo contemporâneo, que é o Ken Wilber, ele faz uma classificação de evolução espiritual. E, gente, aqui eu não estou falando de espiritual, religiosa, eu estou falando de algo... Sim, espiritismo, coisas gloriosas. Não, é uma coisa de crescimento humano. Isso. Então, assim, veja, quando eu tenho o cara lá isolado, em algum lugar, né, uma tribo isolada, eu tenho primeiro um pensamento egocêntrico, depois eu tenho um pensamento etnocêntrico, depois eu tenho um pensamento... E aí por aí vai, global e tal, e vai até integral e supraintegral. Já tem estudos sobre isso. Ok? Então, assim, eu não posso exigir que o cara lá na era de Áries olhasse para o mundo e falasse, nossa, o mundo inteiro são nossos irmãos. Ele vivia de maneira local. Então, para que eu possa entrar na era de Aquário, precisa que exista uma sensação de comunidade. Necessita-se que exista empatia com aquilo que eu faço parte. Ok? Então, uma coisa de falar é exatamente isso, a coisa do sentir que você faz parte. Exatamente. Né? No fim, você tem você está implicado com tudo que acontece com todos, né? Porque somos todos um só, né? Habitando, né, um planeta. É difícil cair essa ficha. E é difícil cair essa ficha, Simone, porque a gente tem duas bolinhas malditas no meio da cara. Então, toda vez que eu abro... Não temos o terceiro olho. Na verdade, nós temos o terceiro olho. A gente tem o terceiro olho, que se chama glândula pineal, ok? E que vem sendo calcificada propositadamente pelos governos. Eu lembro quando eu era pequena, mamãe, ela colocava flúor na nossa água. Eu lembro até do gosto do flúor na água. Hoje eles jogam flúor inocente. O flúor, ele é um veneno. E ele calcifica. Em grandes quantidades, com certeza. Mas a gente está consumindo flúor na pasta de dente. Meu amor, a gente consome. Então, assim, toda a nossa sensibilidade, que vem através da glândula pineal, ela está sendo minada.
E o que eu percebo disso que você está trazendo é assim, o quanto que a gente segue algumas coisas, como o gado cabestreiro, e deixa de refletir e de trabalhar com a crítica, que é a nossa área nobre. Né? A nossa área nobre cerebral, lobo frontal, você trabalha com ética, com crítica, com valores de civilidade. Né? E isso ficou tão engessado e as pessoas seguindo coisas e sem parar para pensar, vão seguindo. Porque na verdade transformou. Veja, qual é a lógica, né? A lógica diz o seguinte, aí vem a lógica aquariana, tá? Então, eu só sei quem eu sou se eu tenho uma referência de outras pessoas ou de outras coisas. Veja, Sim. Eu sempre dou esse exemplo. Se me jogarem, quando eu nasci, lá numa roupa de astronauta, me jogarem no meio do nada, no universo, quem sou eu? O que eu sou? Toda a nossa referência de identidade é pelo outro, sempre. É pelo outro. Acontece que hoje, e aí eu vou colocar a responsabilidade muito na filosofia, ok? Mas isso é veja, a filosofia ela só traz aquilo que a sociedade pensa, né? Então, quando você estuda os filósofos que vêm a partir ali de 1500, existe um retorno ao eu, ok? Sim. Existe um retorno ao eu. Então, esse retorno ao eu faz com que eu comece a definir o outro a partir de mim, e não eu a partir do outro. Tá entendendo? E justamente essa coisa cíclica, né? Então, na época do iluminismo que caiu monarquia, clero, tudo aquilo que escravizava o homem para não pensar e seguir dogmas, tudo, isso também foi quebrado. E parece que agora é um novo momento para tudo isso se quebrar novamente. Porque Sim, a gente tem uma tendência a engessar. A gente tem uma tendência a ter preguiça de pensar. Ok? Veja, o homem, ele tende à acomodação. Então, primeiro acomodou-se ali na religião. Agora está se acomodando na ciência. E veja, é muito importante que se diga que a ciência conhece nada da realidade. Tudo que a gente fala, por exemplo, de física, a maior parte dessas grandes teorias da física são só teorias. A gente não tem certeza delas. E veja... Toda ciência, ela tem... que as pessoas, quando fazem ciência, eu trabalhei com pesquisa científica aí por quase 7 anos, embora você tenha os dados de hoje, quando você termina de fazer uma pesquisa, já brota uma série de ideias. Então, a pesquisa, ela tem que abrir um leque, ela não pode se fechar. Por mais que você não tenha comprovações, você não pode deixar de estudar aquilo. Exatamente. O que te veio à mente. Porque tudo que vem à mente do homem é porque algo tem uma relação. A ciência é um bebê, Simone. A gente está falando aqui de era de aquário, ok? Então a gente tem, as pessoas perguntam assim, mas quando que a era de aquário está entrando? Aí falaram sobre dia 21 de dezembro do ano passado, né? Que teve uma conjunção absoluta nesse dia de Júpiter e Saturno. Super sugestivo, né? A gente está terminando uma era de Júpiter, entrando a de aquário, e a gente tem uma conjunção desses dois planetas absoluta no signo de aquário. Tá? Mas veja, isso são suposições. Porque na ciência, quando a gente fala sobre cosmologia, a gente está falando são milhares de anos, ok? As distâncias são muito grandes, então a gente estima. E as diferenças entre só para você ter uma ideia, tem estrela que foi descoberta, que foi calculada como mais velha do que o universo. Então, assim, a gente sabe que existe aí, às vezes, no cálculo da idade de uma estrela, milhões de anos de lacuna. De percentil, né? Exatamente. Então, não tem uma data exata, ok? Se a gente for pela ciência, a gente está falando aí que a era de aquário vai entrar em 2600, ok? Se a gente for... Mas aqui a gente está falando de um simbolismo, né? Então, se fosse pela ciência, pela astronomia e não pela astrologia, você que é uma libriana, não seria uma libriana, ok? Tá?
Então, a gente está falando de uma simbologia. Então, tem algumas pessoas que dizem que entrou ali em 1968, tem gente que diz que entrou agora, tem gente que diz que ainda vai entrar. Ok, mas isso não importa. O que importa é que quando a gente está falando disso, a gente está falando que começou a entrar, a gente calcula aí a saída de um signo e a entrada do outro signo em era de 500 anos para trás, 500 anos para frente. Então, sim, nós estamos no meio da entrada da era de Aquário. Ok? Entendi. E isso começou ali com a ciência. Então, Aquário é o signo do pensar, é um signo de ar, tá? É um signo de uso da mente. E aí a gente está falando da lógica, então a ciência entra muito forte porque ela é lógica, né? Então o pensamento lógico entra muito forte. E agora o que está acontecendo é um resgate do estudo sobre consciência. Ok? Então, por que esse resgate do estudo da consciência? Então, imagina que lá em 1895, o presidente da Royal Academy de Londres, que é o Papa, a grande santidade do mundo científico, ele fez um discurso e disse assim, não existe mais nada que a física possa descobrir. Pronto, depois de... Nossa, mas como que um cientista consegue ter esse tipo de visão tão limitante? Mas você tem várias correntes dentro da ciência. Você tem os materialistas, positivistas, tem um monte de corrente. Veja, a gente está falando de pessoas. Tá? Você vê ainda um monte de cientista tentando achar a fórmula de Deus, que é a fórmula de tudo, né? A matemática do todo. E veja, tudo isso mostra que a humanidade ela não é homogênea. Então, hoje, você tem pessoas que já estão mega dentro da era de Aquário. A gente pode calcular aí 20%, 15% da população mundial. O resto... Olha, gente, então tá vendo? Olha o que a Drica está trazendo. Né? É uma época que nós sofremos um grande impacto, tivemos que quebrar algumas coisas, alguns paradigmas, nos ressignificarmos, nos reconstruirmos para 2022, nós estamos fazendo coisas diferentes, novos desafios. Eu acho que muita gente entrou nessa leva, né? Mas o quanto que é importante, né, você mudar isso dentro de você para ter uma nova ótica dos tempos. Então, mesmo que acabe a pandemia, eu não posso trazer um formato burro, ineficiente, né, de que foi aí antes de 2019 para trás, e tentar resgatar para dar continuidade. Então, escolas, assim, partidos políticos, governantes, essas pessoas não podem pensar em restabelecer o que foi perdido. Não, o que foi perdido é porque não serve mais. E as pessoas não sentiram essa sacudidela, né, de tudo o que aconteceu, que girou em torno da gente. Porque não só uma transformação individual, mas uma transformação em massa. Então, sabe qual é o problema, Simone? Veja, quando a gente estuda astrologia, a parte de peixes é a mais difícil da gente entender, tá? Para qualquer astrólogo, tá? É o último signo do zodíaco, então é o signo mais complexo. E ele está falando de coisas que não são palpáveis. Eu gosto de dizer que peixes fala do indizível, daquilo que não pode ser dito, ok? Então, quando a gente fala de Deus, do religare, né? A gente está lidando com aquilo que a gente não sabe nem dizer o que é. Sim. Okay? Tá. Então, todo signo a gente polariza, ok? Então, uma pessoa que polariza peixes, que equilibra peixes, ela tem uma aceitação daquilo que ela não consegue entender. Ela consegue não sentir medo do desconhecido, ok? Peixes polarizados. Que aí está uma coisa muito forte. O medo de ir para o desconhecido, e é mais fácil ficar viscoso a coisas que nunca deram certo, porque se tivesse dado certo, ninguém sairia. Mas prefere viver aquilo que nunca deu certo, porque acha que está numa zona de conforto. As pessoas não querem sair, né, de zona de conforto para redescobrir, e não sabem a experiência. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, ela viveu 50 anos.
como que ela, pela história, pela vivência, por tudo que ela passou, por conflitos, por frustrações, derrotas, sucesso, como que ela se acha tão pequena ou esvaziada de criar coisas novas? Você falar isso para um menino de 20 anos, você está me entendendo? Ele está crescendo. Agora, o quanto que a pessoa madura tem muito medo de dar uma guinada, mesmo carregando uma história, né, uma experiência, que isso é um pré-requisito para você fazer uma análise, fazer uma projeção de futuro, tudo, e as pessoas preferem aquele negocinho que nunca deu certo, nunca deu sucesso, nunca trouxe prazer. E é muito difícil isso. Pois é, e veja que assim, aí é onde a gente fala, a polaridade negativa, ela vem do ego, dessa sensação de separação do todo. Então veja, o cara que tem medo é o cara que acha que ele está andando sozinho. O cara que tem medo é o cara que não quer perder aquilo que ele conquistou. Ou ele está segurando naquilo que é seguro para ele. Veja, você mudar, você dar um passo em direção ao desconhecido, é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque, veja, você não tem referência do que vai acontecer, é lógico que dá medo. Agora, e o medo faz parte, o medo é um dispositivo de segurança, de sobrevivência. Sim, o medo cuida de você, né? Mas ele não pode ser paralisador. O problema é quando você se paralisa diante de um medo que nem está ali na tua frente, de algo aterrorizador desse jeito. Então, assim, o que a gente viu na pandemia foi pessoas em pânico com a questão da morte, pessoas impressionadas porque o cara que ela conhece morreu. E veja, a morte, ela é triste para nós, porque a gente sente falta da pessoa, porque a gente se choca, etc. Mas veja, o entendimento da morte mudou muito nos últimos 2 séculos. Antigamente, se falava de morte de uma maneira muito aberta. Porque as pessoas, veja, a pessoa tinha 15 filhos, 10 morriam, entendeu? E era comum. Era comum. E isso a gente tem lá na Grécia Antiga, se falava sobre morte, tá? Inclusive a morte em guerra era uma honra, eles falavam que, olha, se morrer em guerra tá ótimo, né? Você vê até Sócrates com a sua ética, né? Falando, não, eu prefiro morrer, eu não vou fugir. Então, o que a gente viu? Um foda-se, desculpa palavreado, mas um foda-se para o outro, eu vou me fechar aqui no meu cantinho para me proteger, para eu não morrer. Mas peraí, você deixou de viver. Com medo de morrer. Quando, na verdade, assim, a era de Aquário, ela está vindo com explicações muito claras sobre qual é o poder da nossa mente. Então, mas a era de Aquários também vai exigir muitos desafios. Então, a gente vai ter que lidar com o medo, vai ter que lidar com a morte, não a morte no sentido, né, do corpo, do espírito, mas assim, a morte de acabar com coisas que não são mais funcionais, né? Porque à medida que você cresce, até uma criança, né, a gente lida com a morte desde quando nasce, né? Então, à medida que ela sai do peito, ela morre. À medida que a criança se torna adolescente, morre a infância. Então, tudo, né, a gente vai lidando com as mortes daquilo que vão ficando para trás, né, aquela calça que não te cabe mais. Exatamente. Né? E as pessoas não conseguem lidar com essa morte simbólica, né, de deixar coisas que morreram. Sim. Não, eles preferem ficar velando coisas que estão agonizando e não deixam morrer. E veja, isso é útil. Não tem transformação. Isso é útil para muitos, tá? Se a gente falar que a pessoa ela é muito mais produtiva para alguns, como, digamos assim, escravos, gente, a escravidão acabou. A escravidão acabou daquela maneira como era feita. Hoje as pessoas vendem o tempo delas, vendem a vida delas por dinheiro. Então, assim, as pessoas ainda se escravizam por contextos que lhe foi, né, incutado na sua cabeça. Exatamente. E ainda ficam naquilo. E Aquário, e aí é onde eu quero dizer, né, que Aquário, qual é o significado do Aquário? Você veja, as pessoas falam, Aquário é um signo rebelde,
Aquário, desculpa, gente, meus cachorros são terríveis. Aquário é um signo rebelde, Aquário é um signo que gosta de liberdade, que é livre e tal. Não é bem por aí, tá? Então, cada arquétipo tem um significado, é uma energia, tá? E a liberdade aquariana é a liberdade de ser quem é. A gente está falando do eixo, tá? Entre Leão e Aquário, que é o eixo do ego. E veja, quando a gente fala de ego, a gente está falando de uma polaridade negativa daquela energia. Tá? Porque do outro lado, no equilíbrio, a gente tem a autoconsciência. Então, a autoconsciência dentro do eu leonino é uma autoconsciência individual, ok? Da minha importância. Quando a gente fala que o leonino tem o ego alto, se acha, não. Muitas vezes o leonino não está se achando, ele simplesmente tem consciência daquilo que ele é. Sim, é bem aquela coisa que a psicologia traz, né? Persona e sombra. Exato. Quem você está sendo? Exato. E do outro lado, que é no coletivo, né? Aquário fala de coletivo, fala de nós, tá no eu superior, né? A gente está falando do eu total, mas do o eu da unidade de cada um e a importância da minha unidade no todo. Então, veja... Para contribuir e somar no todo. Exatamente. É uma coisa de elo, as pessoas não percebem que são elos. Porque não tem eu, você, o outro, é tudo a mesma coisa. Isso daqui que a gente vive é uma ilusão de ótica. Porque se os nossos olhos pudessem enxergar tudo que existe na natureza, a gente já tinha enlouquecido. Isso é um sistema de defesa do nosso corpo. Olha, Drica, você tá falando isso, eu fiquei pensando, né? Quando a gente fala em ego, né? O quanto que a gente precisa ter esse sentimento de unidade e que nem sempre todos os elos têm o mesmo formato. Como nada no mundo e na natureza tem o mesmo formato. Né? Como cada um traz um recado, uma diferença, uma diversidade, e o quanto você também, dentro de uma diversidade, seja de ideologia política, seja de orientação sexual, seja do que for, o quanto que você pertence àquilo também. As pessoas lidam com essas situações como se aquilo não fizesse parte da vida. Sim. Acorda, ser humano. Porque ela tá fechada no mundo dela. Ela está definindo outra parte dela. E veja, o que acontece, né? Hoje a gente tem uma informação. Que é o medo? Lógico. É o medo. Veja, eu gosto de dizer que existem dois sentimentos primários, ok? Medo e amor. Todos os outros sentimentos emanam desses dois. Um te faz bem, o outro te faz mal, ok? Então, assim, quando a gente fala de era de Aquário, e eu tô falando que agora a gente avançou muito, por quê? Porque descobriu-se a física de partículas, ok? Então, foi isso que fez a humanidade. Se a gente está falando aqui hoje, eu aqui no Rio Grande do Norte, você em São Paulo, um monte de gente, cada um em um canto do mundo, é porque existe uma coisa chamada física quântica, tá? Que foi definida como estudo utilitário. Então, toda a parte de consciência, e veja, a primeira premissa, tá? Descoberta pelos físicos de partícula, que foi numa experiência chamada dupla fenda, tá? Eles descobriram que só existe partícula se existe uma consciência inteligente observadora. Essa é a base da física. Só que eles falam, peraí. Sim, opa. Mas a ciência, ela trabalha ainda com dados observáveis e mensuráveis, que você possa registrar. Então, por isso que todo mundo agora, eu acho que vai bater muita cabeça em muitas coisas. Né? Porque além do gesso que a gente traz, seja na ciência, seja em qualquer ideologia, né? É um gesso muito grande. Né? E se você não expande e não sonha, você não vai descobrir coisas novas. Então, nós vamos ter revistas científicas falando, assim, chovendo no molhado, falando que o sol é amarelo. Sim. E veja, que é o que eu vejo. Eu só quero responder uma pergunta aqui do Rudy, tá? Do Rudy Anô. Ele perguntou, o medo pode ser útil? Sim, o medo é útil. Protetor. Porque imagina que você encontra um leão na rua, tá? Você vai sentir medo, o seu corpo vai soltar adrenalina, certo? A tua pupila vai dilatar, o seu coração vai bater mais rápido, você vai bombear sangue para as extremidades, porque você ou vai ter que correr ou vai ter que lutar. Então, o medo é necessário. O problema
é que o nosso corpo não reage só ao medo real. Ele reage também ao medo imaginário. Então, hoje, a quantidade de pessoas que procuram psiquiatra, psicólogo, terapeuta para resolver medos imaginários. Ansiedade, crise de ansiedade, gente. Pânico. Sim, não, o ansioso é o exterminador do futuro. Porque ele não lida com dado de realidade. Então, quando você fala do leão, é um dado de realidade que você aciona teu organismo, libera um monte de cortisol, você vai lá e foge ou luta. Agora, se você fica com medo imaginário, né, que eu falo que o ansioso é o exterminador do futuro, ele fala assim, mas e se, o leão, né? E se, e sempre essas hipóteses são derrotistas, né? E você não usa toda essa questão da sua adrenalina, do cortisol liberado para resolver uma situação, um problema emergencial e de realidade. Sim. Você fica cozinhando, né, e liberando toda essa neuroquímica num pensamento de bola de cristal, né? Porque alguém aqui prevê futuro? Exatamente. Né? Então, as pessoas ficam liberando isso durante tanto tempo que, no fim, o que ela fez? Ela ensinou o cérebro dela a liberar. E as pessoas falam assim, ai, tomar medicação. Não precisa tomar medicação, porque você ensinou o teu cérebro a liberar, né, todos esses neurotransmissores de uma forma tão desnecessária e descompensada, que aí você vai precisar entrar na medicação para controlar esses níveis de uma forma mais harmônica. Exatamente. E é importante dizer que Júpiter trata exatamente dessas coisas, ok? Então, Peixes é o grande viajante do zodíaco. É essa energia de jogar para frente, de ficar imaginando essa imaginação. Veja, eu tenho energia ali de imaginação, e imaginação é criativa, ok? Quando eu vou para o outro lado, quando eu não consigo tomar ação para colocar a minha imaginação em prática, vira fantasia. Ok? Uhum. É fantasia. Com certeza. E hoje a gente vive aí tem Aquário, tá? Nessa era de Aquário. Aquário fala de comunidade, então não é à toa que a gente tem hoje, quando era pequena, se falava em globalização, a gente nem sabia o que era isso. Hoje a gente tem uma internet, a gente se sente próximo do outro, né? Hoje a gente Todo mundo está próximo, de alguma forma. Não, e a gente fica abismado de ver uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, e se você pensar que ali na década de 70, 80, a gente estava tendo um extermínio, de 25 anos de extermínio de 2/3 da população no Timor-Leste, e ninguém ficava nem sabendo. Não ficar. Não, eu lembro, até eu brinco, eu falo assim, o Michael Jackson lançava uma música, ela vinha para o Brasil depois de 2 anos. Exatamente. Depois que tinha estourado lá nas paradas de sucesso. Exatamente. Então, essas coisas vinham de... por exemplo, eu me formei em 87. E a gente estava dentro da Guerra Fria. Sim. E a gente não podia conhecer os teóricos russos, sim, como Vygotsky, Leontiev e tudo. A gente não podia ver, porque nós éramos aliados aqui dos Estados Unidos. Sim. E eu fui descobrir isso depois de muito tempo. Quer dizer, se naquela época tivesse essa globalização, eu ia ter acesso ao que eu quisesse, porque eu me atrasei de deixar de lê-los. Sim, e veja só, hoje a gente tem a Biblioteca de Alexandria na nossa palma da mão. Todo conhecimento que eu quiser está lá. Veja, você quer estudar física, está lá. Você quer estudar línguas, está lá. Você quer viajar passear no Louvre, está lá. Então, veja, você tem todas as oportunidades. Sim. Mas agora, tem gente que fica... O que as pessoas estão fazendo? Veja, qual é o problema do ego? O ego diz o seguinte, eu estou ótimo, eu sou incrível, eu estou perfeito, eu não preciso aprender mais nada. E o que eu digo é a verdade. E você que diz diferente de mim está errado. Então, veja, isso é uma polaridade. Você não pode falar diferente. Não pode falar diferente. Não pode pensar diferente. Isso é uma sombra da era de Aquário. Ok? Inicial. Então, a gente tem essa sombra muito atuante hoje em dia. Então, o que eu recomendo para 2022? Tá? Eu recomendo que você escute mais. Mesmo que para você doa ouvir a verdade do outro. Por quê? Porque somos seres únicos. Todos nós somos seres únicos. E nós somos partes relativas do todo.
Então, cada vez que eu escuto o outro, cada vez que eu conheço a realidade que o outro enxerga, eu estou chegando mais perto de Deus. Esse é o religare. Isso Não, é religare. e o diferente, porque ninguém aprende com o igual. E veja, Ninguém às vezes eu aprende vou com igual. aprender, às vezes eu vou aprender com o outro, porque o outro está dizendo uma coisa que eu refleti sobre a minha posição e falei, opa, ele está certo. E às vezes o outro toma atitudes que eu abomino e eu vou me definir como pessoa em relação àquilo que eu não sou e que eu não quero ser. Você está entendendo? E não tem certo e errado. Você Então, pode ser ou não ser, se você, pela sua escolha. sim. Entendeu? Agora, independente disso, nem sempre o que o outro vive ou pensa é errado. Então, é uma coisa assim, é uma megalomania, um sentimento de grandeza, de que eu sou, né, o centro do universo. O errado nem existe no universo. Não existe. É que lá nessa brincadeirinha de peixes, ok? Porque, veja, Jesus Cristo falou assim, quem nunca pecou é que atire a primeira pedra. Ou que você não pecou, então condena o outro, né? Aí vem a Igreja Católica e cria o pecado e você tem que sofrer, ok? Então, assim, veja, o errado foi massificado na gente, tá? Que as pessoas, até hoje, quer dizer, a gente já está aí, né? Em 2021, e tem gente que se sente culpada em sentir prazer. Então, as pessoas, isso foi batido nas pessoas. Veja, a Era de Aquário é sobre ser você. É sobre ser a melhor versão de você. A Era de Aquário é a era de corresponder à expectativa dos outros, Drica? É a era exatamente o contrário. É a era de tatuar um foda-se no peito, que nem eu tatuei aqui. Uma boa aquariana, entendeu? Uma boa aquariana. Veja, as pessoas, quando você cumpre o que o outro quer pra você, quem tá ferrado é você, cara. E o outro, sinceramente... Você deixou de ser você. Você deixou de ser ser você. Palminha. Exatamente. Então, veja, eu tenho algumas coisas que eu escuto que me pegam. Por exemplo, porque as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço. Bom, se você não reconhece, se você está esperando o reconhecimento do outro, você precisa pouco reconhecer. E a outra coisa que eu ouvi ouvi outro dia é uma pessoa falando assim, agora todo mundo acha que tem alguma coisa para ensinar na internet. Cara, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Que bom seria se as pessoas usassem a internet para ensinar aquilo que elas sabem bem fazer. E outra coisa, para fazer escolhas, eu não preciso escolher aquilo que não casa com as minhas questões. Mas eu tenho ali uma gama. Eu não preciso nem acreditar e nem atribuir certo ou errado. Mas eu tenho aquela coisa do leque, do fazer pensar fora da caixinha e de você olhar e fazer escolhas. Né? Embora eu tenha essa coisa muito da ciência dentro de mim, mas assim, aquilo que é o contrário do que eu aprendi, aquilo me incomoda e me instiga. Eu preciso saber sobre aquilo. Quem disse que eu sou a dona da verdade? Mas isso ou é esoterismo, ou isso é espiritismo, ou isso Não, espera. Por que o homem chegou a pensar e trazer essas questões? Não foi à toa. Deve ter uma premissa. Talvez não veio muito a lógica, ou não conseguiu mensurar, comprovar, mas você precisa escutar outras coisas. Eu vejo muito isso de profissionais trabalhando em psicologia, que assim, eu sou psicanalista. Eu sou comportamental. Não, comportamental é ótimo, psicanalista é uma porcaria. Então, nós temos várias linhas da psicologia que o pessoal fica se degladiando e não escuta o diferente. Então, Simone, agora eu vou te falar uma coisa que pode ser que os psicólogos não gostem muito, ok? Mas se essa coisa fechada da psicologia não mudar, a Era de Aquário não é para psicologia desse jeito, não. Não é! E o pessoal não está acordando. Não está acordando. E veja, peixes, né? Tridente, Netuno, era de peixes. Não era de Aquário. Então, existe muito mais para se conhecer. E veja, consciência é uma palavra linda, só que ninguém sabe o que é. Até hoje.
Isso é fonte de estudo para muitas áreas. Mas ninguém ainda... Não, e ainda ninguém chegou a conclusão nenhuma. Ninguém chegou a E que conclusão bom nenhuma. que não chegou a conclusão nenhuma. Para de querer definir as coisas como se fosse o Aurélio. Né? E eu fico muito pé da vida, que nem na outra, na live que eu fiz quinta-feira, que até eu cheguei a falar para você que eu não aguento mais ver a escola engessada, que eu comecei a falar da escola, eu fiquei batendo a cabeça, eu fiquei brava, e eu falo da psicologia também. Quantos cursos dando dicas práticas para lidar com TDAH, com autismo, com depressão. Os 5 passos para sair da depressão. Os 5 passos para sair da ansiedade. Pegar uma metodologia e tentar encaixar todas as pessoas com autismo lá dentro, porque aquilo é o verdadeiro. O TCC é o melhor. Isso é extremamente burro. Sim. Burro. Cada paciente que vem para mim, você sabe, eu trabalho com muitas pessoas com autismo, cada um é um manejo diferente, eu não consigo pegar tudo. Mas isso vende. Isso então, vende, nota. Principalmente, veja, se você for ler Foucault, ele fala exatamente sobre isso, né? Esse sistema de classificação das pessoas, que colocava, inclusive, pessoas nos hospitais psiquiátricos, a rodo, né? Por características, elas podiam ser muito bem aproveitadas. Então, por exemplo, quando vem uma pessoa com TDAH se consultar comigo, e eu percebo que ela tem uma potência muito grande de gêmeos e de peixes, por exemplo, que é a síntese, mas é o desfoque, ela não é tratada como... Ela é tratada como uma disfuncional, ao passo... Como uma disfuncional. Você entra no Facebook, que tem um monte de... Eu sou TDAH. Eles se acham a moça do cocô do cavalo do bandido. Vira muleta. Então, aí é o outro lado de Aquário. Então, veja, o ego individual em Leão, em Aquário se chama ego coletivo. Então, é um grupo de pessoas que pegam uma característica e se sentem mais importantes que o outro, ou mais, né, coitados que o outro, ou mais... Porque, não, veja, tem o ego do coitado e do que se acha, tá? Tem os dois egos. E aquela coisa do normatizar, que é o que tenta fazer as apostilas dentro de uma escola. Quando uma pessoa que é extremamente obsessiva e organizada, ela não é boa para trabalhar em evento. Se eu pego um TDAH, o cara é ligeiro para trabalhar em eventos. Então, nós temos. Então, essa diversidade, ela não é patologia e as pessoas não conseguem enxergar. Exatamente. E usam isso. Mas se eu falando isso, cai um monte de gente em cima de mim. Mas deixa cair, porque eu falo uma coisa. Quem não entender tudo isso, daqui a pouco, acabou. Então, isso é era de Aquário. Quem não abrir e desconstruir muitas coisas... Eu tenho 500 anos para trás, 500 anos para frente. Até a coisa se solidificar. Veja, a gente enxerga a história da humanidade, a gente está enxergando hoje o nosso momento com uma lupa. Gente, daqui a, sei lá, 300 anos, eles nem vão saber o que é Covid. E a gente acha que... Como a gente não sabe que é gripe espanhola, e foi tudo igual, que a história é cíclica. Foi até pior. Aquecimento global. Já teve a era glacial, já teve aquecimento global, era glacial, aquecimento global. Gente, é o planeta. Acontece que essa era do pensar. Essa é a era do raciocínio lógico. Essa é a era de eu pegar aquilo que eu sei e distribuir. Tá? Não é aqui, como eu já ouvi astrólogos dizerem, não, eu estudei muito para saber disso, então você, se quiser, vai estudar. Não é assim, não. Precisa ter um propósito. E propósito, que as pessoas me procuram muito, Simone, para saber sobre propósito. E veja, propósito é aquilo que você faz sem esforço. Propósito é aquilo que você faz porque você ama. Propósito é aquilo que você faz para o todo. Isso é propósito. Então você não acha propósito, você não encontra um propósito, você faz tudo com propósito. Esse é o lance. Eu faço para o todo. É sobre eu não querer fazer as coisas porque eu vou ganhar alguma coisa. É porque faz sentido para o todo. Mas se você faz pelo todo e você se abre para o todo, você também consegue ser mais generoso com você nos seus defeitos e diferenças. Sim, e você recebe do outro lado. E é isso que as pessoas não enxergam. Gente, o negócio é o seguinte,
Esse eixo é o eixo da criação. Tá? Não existiria vida se não existisse o Sol. Ok? Tá? Sol, tempo, né? Cronos em Saturno. Então, o que a gente está falando aqui é que você cria, e no universo, a gente está aqui conceituando um monte de coisa, Simone. Estamos aqui conceituando um monte de coisa. Tá? Acontece que o único ser que conceitua no universo somos nós. A gente conceitua, ok? O universo não entende isso. A natureza, ela é feita por vibração. Acontece que o ego, ele faz você sofrer. Porque não depende de você. Você vira refém dele. É aquilo dele. que vem do externo para mim. Você Então, vira refém daquilo que você constrói como verdade. Porque a única coisa que você controla é você. O resto você não controla nada. Então, se eu estou esperando reconhecimento, eu estou fazendo alguma coisa para receber o reconhecimento da Simone, quem disse que a Simone vai estar ligando para o que eu estou fazendo? Quem disse que esse reconhecimento vai vir? Então, assim, o sofrimento, ele vem desse processo de ego. Então, assim, a minha dica, se você quer fazer uma coisa muito legal por você, para a sua vida em 2022, faça um tratamento do seu ego. E veja, as pessoas perguntam assim, mas como é que eu identifico o meu ego? Tem um monte de livros. Eu vou até indicar um aqui, tá? Que é um dos que eu uso de base, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é maravilhoso. Ele entende, tem tudo a ver com a mente, ok? A gente tem um tico e um teco. Não, e olha que legal, o poder do agora. Porque na nossa história nós temos lixos, frustrações e falsas crenças. E o futuro, ele tem que ser construído com o teu agora. hoje. É agora. Agora. As pessoas não pensam agora. Isso não é novo, não, ok? Não, isso não é novo. Isso não é novo. Mas as pessoas não incorporam isso. Não incorporam. Veja, Buda já falou isso lá atrás. No início da Era de Peixe. Tá? Buda já falou isso. Então, assim, agora é a Era de Saturno. Agora é a Era de Aquário. É Saturno. Saturno é Cronos, é o agora. Ou as pessoas vão entender que na cabeça dela tem o tico e o teco. Um é o ego, outro é a consciência. O ego fala pra caramba. A consciência só pergunta, é verdade? Tem certeza? Então, ela questiona, ela tem que questionar. Tem que questionar. E veja, o trabalho importante desse ano é você entender o que é o ego, aprender a controlar a sua mente e a acessar, porque se você não está aqui, se a sua mente não está aqui, porque a sua mente ela está sempre para frente e para trás. Quem está aqui é a consciência. Tá aí meditação. Exatamente. As pessoas não sentem nem o gosto da comida que está comendo. Exatamente. Então, se ela não está aqui, veja, toda a percepção dela do agora já era. Ela não está aqui. Exatamente. Não, e uma coisa que eu vejo, né, que é o mal da humanidade. O ser humano achar que existe controle. Sinto muito, amigo. Não existe controle. Que ele busca estabilidade. Sinto muito, amigo. Não existe estabilidade. Não existe. E ter a certeza, graças a Deus, não existe a certeza. Porque senão a gente ia ser burros. Vamos tentar traçar um perfil. Quem seria um ser humano que estivesse indo para essa era de Aquário? Como que seria esse perfil para ele se dar bem? O que essa era de Aquário espera da gente? Eu vou te dar o perfil que de uma das pessoas que eu mais admiro hoje, que por um acaso é o cara mais rico do mundo, ok? Que é o Elon Musk. Tá? Ele é o cara mais rico do mundo. Sabe quantas propriedades, casas ele tem? O Bill Gates tem 300, ele tem uma. Por que esse cara é o cara? Porque ele acredita no propósito dele e, mais importante, não importa o que falem. E já ridicularizaram ele inúmeras vezes. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele acredita naquilo que ele é, no propósito dele, e ele não desiste. Então, para mim, só que ele constrói no aqui e agora. Porque não adianta você delirar ideias. Você precisa de vivência e construção. É o fazer. Tem muitos trabalhadores, tá? Tem muitos trabalhadores da Era de Aquário. Eu trabalho com a Era de Aquário. Você tem o Tony Robbins trabalhando com a Era de Aquário. Tem um poeta que eu gosto muito, do Rio Grande do Sul, que se chama Alan Dias Castro. Tem o Mike Love, que é um cantor de reggae. E aí você pode falar de um monte. Bob Marley era um aquariano, ok? Que foi um iniciador aí da Era de Aquário. Então, assim, tem muita gente trabalhando para isso.
não é pouca gente. A gente está falando aí de 20% da população, 15% da população trabalhando para isso, de várias maneiras, em várias frentes diferentes. Tá? Mas o importante de gravar da Era de Aquário é que cada um, à sua maneira, é importante para o todo. E é um pedacinho O quanto do todo. que a pessoa tem que ter a consciência do quanto que ele é importante, que ele é único, que ele é rico, que nenhuma ideia é igual a dele, e ele poder ser livre para falar assim, eu vim aqui para contribuir, É isso aí. e não para ser igual. E lembrando Porque ser que a igual coisa é um mais fácil que existe é ser você. A coisa mais fácil que existe é ser você. Se os outros querem que você seja, é difícil. Vai ser uma transformação gigantesca. Vai. E eu espero, e eu sinto que nem eu brinco, eu falo, né, eu já estou com 58 anos e eu primeiro comecei a dar aula com 17 anos, dei aula há 15 anos, depois me formei em psicologia e fiquei trabalhando com criança. Eu vi a evolução da espécie em tudo, na parte motora, outro estilo de perfil de aprendizagem, de raciocínio dedutivo, e as pessoas ainda querem segurar e falar assim, nossa, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, eu não vejo a hora, porque eles estão vindo diferente. Eles estão vindo desprendidos disso. A percepção das pessoas aumentou, ok? Está aumentando. Então, não tem muito como segurar isso. E agora, não é à toa que as pessoas, quanto mais elas recusarem quem elas são, quanto mais elas viverem na aparência, mais problemas elas vão ter, tá? Tá aí o consultório psiquiátrico, os consultórios psiquiátricos lotados, todo mundo em depressão, ansiedade, etc. Então, realmente está na hora de trabalhar essas questões, né? E começar a enxergar a realidade como ela é. Tá? Não tem mais enxergar a realidade de como ele é também. E está tudo bem, porque dificuldades, entendeu? Fraquezas, isso daí nós temos em qualquer um. E as pessoas já acham que, então, elas são disfuncionais. E não, elas são diferentes. Mas o quanto que o diferente incomoda o outro, porque tira o outro do eixo dele. Veja, quando eu falo assim, eu sou terapeuta e a pessoa vê que eu fumo, ela fala assim, nossa, mas você é terapeuta, astróloga, trabalha com energia e fuma? Pois é, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Tem um monte de coisa ainda para resolver. Mas um monte. Então, assim, mesmo as pessoas que estão na frente de trabalho, veja, a gente fala sobre o que a gente precisa aprender. Não é? A gente fala. Mas as pessoas acham que não precisam aprender. Elas precisam pegar uma coisinha e seguir aquilo. Porque é confortável, entendeu? E tá aí na internet um monte de gente querendo aparentar aquilo que não é, e aí, de repente, dá aquela escorregada, né? Porque sustentar o que não é fácil. Dá aquela escorregada, aí é cancelado, aí cai naquilo, na própria, né? Na armadilha do próprio ego. Então, mas porque ela tá tentando fazer o quê? Mostrar que é bonitinha. É aí que ela se ferra. Perfeito. Então, é o que eu sempre falo. Gente, primeira coisa, se eu quero melhorar alguma coisa em mim, eu primeiro preciso reconhecer que eu tenho essa questão para resolver. Essa é a primeira coisa. E o grande sinal do ego é a frase que eu adoro, que é bateu, doeu, pega que é seu. Então, qualquer coisa que acontecer que doer em você, é algo que você precisa trabalhar. É o teu ego falando. Exatamente, né? E até a frase que eu trouxe a semana passada. Os conflitos, eles são desconfortáveis e são dolorosos. Mas se eles não aparecem, você não gera mudança. E as pessoas as pessoas enxergam o conflito como doença. Pois é, e essa é a minha preocupação de tanta gente dopada por psiquiatra, tá? Que até pra gente trabalhar, né, Simone? Quando vem uma pessoa que está dopada por um psiquiatra, é terrível. É terrível, porque ela não sente nada. Ela não sente tristeza, não sente alegria, não sente tesão, ela não sente nada. Como é que eu trato uma pessoa que está dopada? Sim! Não, é uma coisa totalmente diferente. Você entrar num processo de depressão ou ser um depressivo, que você tem uma neuroquímica atrapalhada. Agora, as pessoas se medicam porque não querem sentir tristeza.
Sim. Eu falo, gente, calma, o ser humano, ele foi fabricado, ele dá conta de sentir tristeza, frustração, as crianças também, adiar necessidade. Nós temos essa capacidade, só que dói, as pessoas não querem sentir dor. Não, e pior, agora as pessoas não querem nem ter consequências dos seus atos. Então tá ficando pior ainda, que é o que eu falo, né? Que a era regida por Júpiter e regida por Saturno, o grande lance é o seguinte, uma que é direitos, ok? E a outra te cobra os deveres. Então é aqui, ó, liberdade, a medida da liberdade é a medida da responsabilidade. Responsabilidade. Hoje, as pessoas, elas não querem liberdade, elas querem livramento. E livramento não tem. Ok? Não, livramento sinto não tem. muito. Saturno, que é a próxima era, é o tapa na cara da realidade. A gente vai tomar na cara. Ah, vocês expandiram, vocês conquistaram, vocês estão sujando o ambiente de vocês, agora vem a consequência. Então tá na hora da gente de começar a cair as fichas da realidade. Sim, e assim, estar preparado, porque tudo vai ser, a mudança vai ser veloz, quer dizer, a gente já está vendo isso na ciência, novos estilos de transporte, de combustível, né, de procedimentos médicos e cirúrgicos, novos tipos de medicação, de intervenções terapêuticas. Então é assim, ou a pessoa abre essa cabeça, ou ele vai ficar a vida inteira chorando pelo saquinho de lixo que ele resolveu carregar a vida inteira. É isso aí. E pode carregar, cara, não tem problema. O problema é seu. Entendeu? Quer carregar? O problema é seu. Carrega. Porque, veja, quando as pessoas... Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam assim, mas, Drica, você não tá vendo? As coisas estão erradas. Eu falo, não tem nada errado. Tá tudo exatamente no seu devido lugar. Agora, o importante é o seguinte, que quando você faz um trabalho de consciência, tá? Você não está fazendo esse trabalho só por você, porque nós não somos separados do todo. Então, quando você faz o trabalho de consciência, isso eu tenho, todos os dias eu testemunho isso, que a família inteira ganha consciência. Muda. Os amigos ganham consciência. Mexe com tudo. Todos os ambientes dessa pessoa mudam. Tudo. Então, assim, não espere o outro fazer. Não espere o outro fazer. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a gente. E os outros mudam através da gente. Então, esse é o grande trabalho. Temos aí 500 anos pela frente, Simone, para entrar de fato com os 2 pés na era de Aquário. Temos 500 anos pela frente. Provavelmente nenhum de nós vai ver isso acontecer. Vai ver essa era maravilhosa que vai vir, porque realmente Aquário é o penúltimo signo do zodíaco e a gente hoje tem condições de fazer a coisa acontecer. Mas provavelmente nenhum de nós vai ver isso acontecer em massa. Hoje ainda temos 70% da população em fase espiritual etnocêntrica. Nós estamos certos e vocês estão errados. Então, assim, a gente está falando de um negócio que ainda está... Mas vai acelerar a tecnologia, conhecimento científico. Agora está subindo mais um novo telescópio para substituir o Hubble. Esse telescópio, gente, o que a gente vai descobrir sobre o cosmos é um negócio bizarro. Okay? E eles estão fazendo isso daí por quê? Porque é um brinquedinho lúdico ou porque o homem já tem hipóteses do que possa ver? Olha, nos próximos 50 anos existirá a população nascendo em Marte. Então, pessoal, quem não está ligado nessas coisas, se liga, porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo em todas as áreas. E não dá para você focar numa área e esquecer as outras, entendeu? Aquário é um pensamento integral. A gente está falando de pensamento lógico integral. Eu estou falando de uma nova ordem para todos os setores. E quem não entrar, olha, tudo bem, não tem problema, não entrar nessa geração, vai na próxima, não tem problema. Perdeu o ônibus. Não, o pior é a pessoa sofrer. Esse é o pior, ela vai sofrer. Mas é inevitável. Mas é a escolha dela, gente. Sofrimento é escolha. Dor não é escolha. Dor não é escolha, mas sofrimento é. Então, é isso negócio. aí. Tá sofrendo? Procura um terapeuta. Vai estudar, vai ler, porque tá comendo bola. Então, precisamos ficar bem ligados, porque a gente precisa ir nesse rabo de cometa. Porque se você ficar parado... E olha... Urano vai é rápido. Aquário é um signo rápido, ok?
Aquário é um signo rápido. Então, assim, as coisas vêm, elas vão virar uma avalanche de novidades. É o signo das novidades. É o signo do novo, é o signo do olhar para o futuro. Quem não estiver ligado ali na frente vai estar fazendo bobagem aqui. Não, vai estar perdendo. Vai estar mesmo. perdendo, exatamente. Drica, queria agradecer muito você. Querida, é uma delícia o papo, adorei. Né? Gente, muito obrigada. Quando a gente começa, a gente não para mais, né? Queria agradecer muito você, queria que vocês acompanhassem aí a página da Drica Carmona, né, para escutar várias coisas. A conheci falando, olhei, vi uma live dela, falei, o que essa moça bonita está falando? Escutei, falei, preciso conversar com ela, porque eu achei alguém fora da caixinha que nem eu. Bem fora da caixinha, uma aquariana legítima, gata, uma aquariana legítima. Não gosto de me encaixar, eu sou um ser único, vou fazer o quê? Então, querida, muito obrigada. Queria agradecer todos aqui também que acompanharam, um monte de gente entrou, né? E falar que amanhã, agora lá no meu canal do YouTube, né, Dr. Oncala Simone, eu vou falar sobre jogar lixos emocionais fora para a entrada do novo, né? Porque não tem como caber coisas dentro da sacola se a sacola está lotada. Tem que abrir espaço. Essa sacola está lotada de porcaria, então vamos discutir isso. Tá bom, querida? Beijo, boa noite a todos. Muito obrigada, e até boa noite amanhã para todo no mundo. canal do Valeu. YouTube. Tchau, tchau. Valeu, tchau.